Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo número 3 dos tabus da execução fiscal. Estamos abrindo as caixas pretas da execução fiscal com uma série de avaliações muito autorais, fruto da nossa experiência de mais de 18 anos atuando nesse tipo de processos. Neste vídeo número 3 desta nossa série dos tabus, eu quero trabalhar com vocês quais são os efeitos, as consequências da inércia do executado. Espero que seja bastante útil para os seus estudos e atividade profissional. Tiago, quais são os efeitos na situação do executado se manter inerte, silenciar depois de receber uma carta de citação ou mesmo a visita do oficial de justiça quando dá citação? Pessoal, na execução fiscal, diferente da execução do Código de Processo Civil, a execução fiscal proporciona que o executado, num prazo de 5 dias, e são 5 dias úteis conforme o CPC, ele possa garantir a execução ou efetuar o pagamento, que é o desejável. Mas esta garantia da execução, são outras possibilidades ainda, pode ser feita através de depósito bancário, depósito de um valor correspondente ao montante da execução em conta vinculada ao processo. Esta garantia também pode se dar através da contratação de um seguro-garantia ou uma fiança bancária por parte do nosso executado, e isso vai garantir a execução. Alternativamente, o executado pode indicar bens próprios ou de terceiros para fins de garantir aquela execução. Se ele não fizer nada disso ou ainda não fizer o pagamento ou outra medida de composição deste débito, Tiago, o que vai acontecer? As consequências são bastante pesadas e muitas vezes a gente não se dá conta delas, por isso eu resolvi colocar aqui para descortinarmos algumas dúvidas recorrentes e algumas concepções que nós precisamos ter bastante presentes. Olha só, em primeiro lugar, o executado que se mantém inerte, que ele se omite, ele vai perder essa oportunidade de indicar um bem ou uma outra garantia da sua conveniência para a execução. Lembra que o executado pode indicar bens próprios ou de terceiros? Isso ele pode fazer observando, por exemplo, o princípio da menor onerosidade. Ele vai poder indicar um bem próprio ou de terceiro que seja suficiente à execução e que lhe seja menos oneroso. Ele pode indicar, por exemplo, a penhora um veículo em detrimento de um imóvel onde funcione seu estabelecimento comercial. Ele pode indicar a penhora um determinado equipamento que seja suficiente à garantia da execução em detrimento, salvaguardando, por exemplo, um veículo. Isso tudo ele pode fazer fundamentando a impossibilidade de indicar um bem preferencial. Ele deve fundamentar, ele deve justificar essa sua indicação, mas esta indicação lhe possibilita a garantia da execução de uma forma menos onerosa. Esta é a nota que eu queria deixar com vocês. É uma grande vantagem a execução se processar de uma forma menos onerosa para o executado, e isso deve ser demonstrado já no momento da citação, se utilizando daquele prazo de 5 dias úteis. Se ele não fizer nada, ele vai se submeter a uma penhora gravosa, independentemente desta conveniência de uma penhora menos onerosa. Essa penhora vai se dar por parte do oficial de justiça ou em cumprimento, por exemplo, de uma ordem de indisponibilidade que o juiz assim determine. Isso pode se dar, por exemplo, através do Cisbajude ou antigamente pelo Bacenjude, por indisponibilidade de bens imóveis através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ou pelo Renajude, que também torna indisponíveis veículos licenciados em nome do executado. Então, todas essas medidas de bloqueio de bens ou de penhoras também serão realizadas independentemente da vontade de concordância. Por isso que eu digo que é uma penhora gravosa, que ela é realizada independentemente de conveniência para o executado. A terceira consequência é bastante trabalhoso, custoso, quase impossível a substituição dessa penhora por parte do executado. Isso porque o artigo 15 da Lei das Execuções possibilita apenas a substituição da penhora
por iniciativa do executado, pelo depósito do valor correspondente em dinheiro da execução fiscal. Então o executado tem direito a substituir a penhora mediante depósito do valor correspondente à execução. Outras penhoras, a substituição por outros bens vai depender, via de regra, da concordância do credor. Evidente, esta concordância não pode ser, ou essa discordância não poderá ser caprichosa, prejudicial deliberadamente aos interesses do executado. O juiz vai ter que avaliar a concordância ou discordância do credor com relação ao pedido por parte do executado de substituição da penhora. Mas veja só, é bastante trabalhoso a substituição desta penhora gravosa realizada pela omissão do executado. Quarta consequência, é bastante trabalhoso também a justificação da menor onerosidade, porque veja só, é necessário que o executado demonstre que existem outros meios executivos igualmente aptos à recuperação daquele crédito exequendo e que lhe seja menos oneroso, ou seja, o executado pode determinar que entre dois veículos, um lhe seja menos oneroso para fins de penhora. Então é bastante trabalhoso, é uma restrição, uma consequência decorrente daquela omissão por parte do executado quando o recebedor lá da carta de citação. Outra consequência bastante séria é que será realizada, via de regra, essa medida de bloqueio de valores, de bens, independentemente do esgotamento de outras tentativas de penhora, de outras diligências por parte do exequente. O STJ tem jurisprudência bastante forte no sentido da desnecessidade da comprovação por parte do credor do esgotamento das demais medidas constritivas para fins de ter acesso ao bloqueio eletrônico, bloqueio de bens, indisponibilização de bens do executado. Também é uma consequência bastante séria com relação à qual o devedor deve ter bastante atenção. Certo, pessoal? Visto então que são bastante gravosas as consequências que o executado sofrerá em decorrência da sua omissão no momento do recebimento daquela carta de citação ou mesmo da visita do oficial de justiça. Veja só, então o executado precisa sim se utilizar daquele prazo de 5 dias úteis e com isso buscar uma solução para sua execução fiscal ou garantindo esta execução fundamentalmente para fins de opor os seus embargos de devedor. Certo, pessoal? Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido informativo. Muito obrigado e até a próxima.